Olá, senhores! Bem, em continuação às nossas aulas de traçado e caldeiraria, hoje vou passar para vocês a redução concêntrica, que é a peça mais, digamos, de todos os traçados que nós fizemos, é uma das mais simples que tem. Para quem não conhece, né, seria basicamente um cone, né, porém, né, cortada a parte superior aqui. Concêntrica, né, porque obviamente a furação é centralizada, ela poderia ser excêntrica, é uma coisa que a gente pode passar para frente também, né. E também, nessa geometria também, alguns, né, chamam de funil. Lógico, isso depende muito da aplicação da onde vai ser usado. Alguns chamam de funil, outros chamam de redução concêntrica, né. E, bem, e a produção dessa peça aqui é uma geometria bem simples de fazer, né. Se você fizer meio, vamos dizer assim, na intuição, só dobrando uma chapa tal, você vai acabar muitas vezes errando essa altura e o diâmetro, né. Por isso que, fazendo o traçado da forma correta, você acaba encontrando a geometria ideal já na primeira tentativa, se você não errar nada, claro. Bom, bem, então, agora a primeira coisa para fazer um traçado nesse tipo de geometria aqui, a gente deve ter bem definido quais que são as medidas básicas dela, que aqui basicamente é o diâmetro da base, né, o diâmetro superior e, é claro, a altura. São essas três medidas. Se, né, quando vocês forem na indústria, né, vocês coletarem perfeitamente o diâmetro lá de uma peça, né, supomos que tem uma peça que deu o diâmetro de 1 metro com a redução para 50 centímetros, por exemplo, e você souber a altura, se você for lá e coletar perfeitamente essas medidas com precisão, esticar a linha, deixar tudo alinhado, né, quando você coletar essas medidas e trouxer para o papel para fazer o traçado, se você não errar nada, você vai conseguir ter uma peça com a geometria ideal para aplicação em campo. Tranquilo? Bom, vamos lá. Primeiro, vamos fazer o desenho, né, dessa peça à sua vista lateral, que é o que a gente precisa, né? Bem, vamos fazer o seguinte. Supomos, né, que a nossa peça que a gente vai fazer o projeto, ela vai ter uma base de 100, né, uma base de 100, né, vamos notar aqui que vai ter uma base de 100, uma altura de 50, aqui vai ter a altura de 50 entre essa base e essa, entre essa base e essa 50, e o diâmetro de topo aqui, vamos adotar o diâmetro de 30. Então vai ser 100, aqui 100, 50 a altura, né, e 30 o diâmetro menor, né, no caso uma tubulação grande acoplada numa tubulação pequena. Tranquilo? Bem, então o que vamos fazer aqui? Essa peça tem uma vantagem, né, porque você, ao contrário da curva de Gomo, ou das conexões quadrado para redondo, você precisa fazer um traçado antes e depois passar para a planificação, né, para o traçado definitivo, né. Aqui não, aqui o próprio traçado já acaba recortando ele já fazendo a peça. Pois bem, bom, então como aqui a nossa base vai ser 100, então eu vou fazer uma linha aqui de 100 também, né. Tranquilo, 100 aqui. Até marcar o meio dela aqui, que é 50, né, óbvio. 100 aqui, 0, 50. Tranquilo? Eu vou fazer exatamente uma linha perpendicular aqui, que vai dar 50 de altura, porque é a altura que a gente definiu, né? 50. Ou é a altura da peça que tem lá em campo, né? Vou fazer uma peça bem perpendicular aqui. Muito cuidado nessa hora, povo, não erre esse detalhe, que não façam inclinado, sempre perpendicular. Aqui. Joia. Agora, a base é 100, né? Aqui eu vou marcar 100. Aqui vai estar fugindo um pouco das normas técnicas, né? Na parte do desenho técnico, porque eu deveria fazer mais arredondado, tudo retinho, mas, né? Aqui é 100, né? E aqui é 50. Opa, minha letra não ficou legal. Ok. O diâmetro menor aqui, nós estamos adotando como 30, né? 100, 50 e 30. Então vamos lá. Como a base aqui, como vai ser 50, como vai ser 30, vou colocar no 15, né? Claro. Legal. E agora o que acontece? Essa linha aqui, eu até vou prolongar ela, tipo, tendendo ao infinito, né? Mas, bom, antes eu vou fazer o seguinte, vou apenas fazer essa ligação aqui, né? E aqui. Tá.
o que acontece? Essa linha aqui, eu vou prolongar ela, né? Isso aqui já é a nossa vista, é a vista lateral da nossa peça, tranquilo? O que acontece? Eu vou fazer uma prolongação, né? Se for para você observar esse chapéu aqui, você percebe um detalhe. Você percebe que as linhas delas, elas dão de encontro a um centro, né? Então, se eu pegar essa linha aqui e essa aqui, você concorda que elas vão dar uma ponta aqui? Elas vão ter um encontro, um raio, né? Então é isso que a gente vai acabar fazendo aqui, né? Eu vou pegar essa linha, vou prolongar ela exatamente em cima do ponto dela aqui, né? Aqui. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, exatamente aqui. Né? Joia, legal. Percebam que elas têm a origem, óbvio, né? Legal. Agora o que eu vou fazer? Agora com o compasso, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar exatamente essa distância desse ponto e esse, né? Bem alinhadinho. Aqui. Vou traçar um círculo. Tá? Tranquilo. Fiz o traçado do meu círculo aqui. Tá, o que acontece? Bem, então agora eu vou fazer essa circunferência aqui também, né? No mesmo princípio. Pego exatamente o ponto central e pego exatamente a origem aqui, ver se ele está pegando na mesma posição, exatamente na mesma posição. Aqui. E faz um círculo também nessa posição. Tranquilo. Povo, uma coisa que eu estava observando nesse desenho é que, né, eu acabei, né, fazendo o traçado pegando um pouco aqui. Eu acredito que o compasso, né, esse aqui, apesar de ele estar um pouco frouxo, até tem que apertar aqui. Eu percebi que ele acabou aumentando aqui o diâmetro e saindo um pouco aqui fora, né? Até vou aproximar um pouco mais da câmera, vamos ver se vai aparecer bem. Mas o que acontece? Aqui dá de ver bem. No eu fazer a circunferência, eu notei que isso aqui ficou um pouco fora. O que acontece? Como em todo traçado, né, um errozinho desse é um erro que para frente vai acumulando cada vez mais erro, né? Um errozinho aqui, um errozinho mais para frente, um pouquinho mais para frente. Quando vê, a peça está imprestável. Como, né, até no papel de professor, instrutor, aí, melhor dizendo, eu devo corrigir isso aqui. Então eu vou acabar refazendo de novo esse traçado aqui, pois eu vi que não ficou muito legal isso aqui. É aquela questão, dado se prosseguir o desenho assim, daria, não tem problema. Ainda mais com uma peça de papel, né? Então não seria um problema a princípio. Mas, como o traçado de caldeiraria tem que ter um certo capricho, um certo cuidado, então eu acho que não tem nada de errado de pegar e refazer, né? E também tem um detalhe, né, senhores? Mais vale a pena a gente errar aqui, né, no papel, do que errar lá na indústria. Aqui tem borracha, na indústria não tem borracha, né? Se você errar na indústria, uma chapa de aço uma chapa de aço cara, né? Muitas vezes o material já foi comprado contado, né? Então você não tem o luxo de ficar errando direto na indústria. Pois bem, prosseguindo aqui, né? Vamos ver se vai dar certo agora. Cuidar para o compasso não sair da posição. Joia. Realmente o traçado novo, né? Só. Opa, vamos ver se. Cadê o ajuste da câmera? Ok. Agora ficou coincidindo um pouco, agora está melhor. Lógico que tem o traçado antigo aqui, né, que eu vou pegar. Mas, legal, aqui já dá para fazer um bom trabalho. Tá, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar exatamente essa linha aqui, né? Eu vou traçar uma linha daqui
até, né, passando por esse ponto, que é o ponto central, chegando até a parte de cima do círculo. Pego aqui, centralizo bem com esse ponto aqui e uma linha até em cima. Tranquilo? Vejam que isso aqui ainda, apesar de estar em escalas diferentes, né, mas isso aqui ainda é minha base, né, isso aqui, eu simplesmente fiz duas circunferências, né, simplesmente eu peguei, liguei, desenhei a peça planificada, né, meu desenho, minha vista, ou melhor, minha vista lateral, né, da peça, ou frontal, conforme a interpretação de qualquer um. Eu simplesmente prolonguei essas linhas até encontrar o centro de origem dela, né, o ponto inicial onde ela está aqui, né. Simplesmente nesse ponto aqui fiz duas circunferências, tranquilo. Agora vem a nossa matemática, né. O que seria a nossa matemática? Nós sabemos que, né, a circunferência aqui nada mais é aquela formulazinha mágica, né, que a nossa circunferência é igual o diâmetro da peça vezes nosso número mágico aí, o π, né, que aqui para o nosso caso nós vamos adotar 3.14, 1416 e tal, né, mas aqui para nós 3,14 está ideal, por enquanto. Tá. Pois bem, como a gente sabe que o nosso diâmetro aqui é 100, então agora está fácil, né? A circunferência, né? Isso aqui está dando o diâmetro 100, mas nós queremos saber qual que é a circunferência disso aqui aberto, né? Então a circunferência disso aqui é basicamente o diâmetro, que é 100, né? A base é 100, 100 vezes 3,14, né? Que para nós 3,14 já é um número legal. Já dá uma boa precisão, né? Tem aí na indústria, tem torneiros que usa 3.1, né? E, né, o mais interessante, daí conforme a indústria aí, às vezes o cara arredonda para 3 aí, fica uma peça meio no machado ali, mas enfim, tem empresas que passa, né? Ou conforme segmentos aí que não tem problema. Mas enfim, vamos usar 3.14 para fazer algo um pouco mais refinado, né? Não muito refinado, mas porém não tão grosseiro. Enfim, bom, a conta aqui é simples, né? 100 vezes 3.14, né, só para usar a calculadora, dá 314 milímetros, né. O que acontece? Nós podemos, para a gente poder encontrar essa circunferência aqui, né, a gente sabe que numa circunferência, num diâmetro de 100, nós temos um perímetro, né, uma circunferência, né, tipo, se aqui está dando o diâmetro de 100, a circunferência dele está dando 314. Né? Então, o que a gente vai querer aqui, a gente vai encontrar esse pedaço de 314 aqui. Tem duas formas de fazer isso. Ou você vai numa régua, medindo todo esse perímetro aqui, né, até dar 314, ou dá para usar um método que também é válido. Né? Ele tem uma pequena margem de erro devido à curvatura, mas também serve. Né, você pode fazer isso aqui, caso seja uma geometria muito grande. Vamos dividir isso aqui esse número em 12 partes, né? Então, pegando o nosso valor ali, 314, né, de novo, 314 dividido em 12 partes, isso vai dar o valor de 26.1, 26.2, né? Então a gente sabe que esse valor aqui é igual a 26,16. Nós vamos deixar aqui mais ou menos 26,2. Como nós estamos trabalhando com um equipamento que não tem tanta precisão, então aqui dá para a gente arredondar como se fosse para 26, né? Tranquilo? Tá, o que vamos fazer agora? Eu vou pegar essa própria linha aqui como base, né? Essa linha aqui, e vou fazer nela uma marcação de exatamente 26, né? 20, 25, 26, 26.2. Lógico, isso aqui como é difícil de compensar, ainda mais usando uma régua, né? Não temos paquímetro nem micrômetro. O caldeireiro não usa micrômetro, então a gente vai ter que arredondar isso para 26.26, né? Tá. Até por isso, por esses motivos aqui que não adianta utilizar uma precisão muito grande no número do π aqui, porque no final das contas você está trabalhando apenas em milímetros, né? Você não tem frações de milímetros. Então, vamos lá. Então agora que eu fiz essa marcação aqui, né? Tipo, daqui até aqui eu tenho exatamente, não é o padrão da cota, desenho técnico, né? Mas 26,2 milímetros, né?
ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar exatamente essa abertura aqui, mais próximo dela possível. Mais para cima. Confere bem, né? Você está passando no ponto que você quer, legal. Agora o detalhe, povo. Eu tenho essa abertura aqui que é 26, né? Que corresponde a essa medida, né? Eu dividi em 12, né? Sabemos que a circunferência, quando o diâmetro está dando 100, a circunferência é exatamente 314, né? Essa é a regra básica da matemática. Quando o diâmetro é 100, a circunferência é 314. Pois bem, pegamos esse valor 314, que é a circunferência, e dividimos em 12 partes, né? Em 12 partes descobrimos esse valor aqui, 26,6, tranquilo. Agora o que vamos fazer é que com essa mesma abertura aqui, vou até conferir de novo, porque conferir nunca é demais, né? Então com essa abertura eu vou fazer 6 traços para cá e 6 traços para cá. O porquê disso? Né? O porquê disso? Porque se eu pegar 6 traços para cá, 6 para cada lado vai dar 12, né? 12 vai dar 314, vai dar exatamente a circunferência necessária para eu poder produzir minha peça, né? Então, venho exatamente na origem, faço uma marcação aqui, 2, 3, 4 e 5. Opa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma, tava esquecendo. 6, tranquilo. Pro lado oposto, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, fizemos as 12 divisões aqui, né? Pegamos o perímetro, dessa peça que dá 100, pegamos o perímetro, que é 314, e dividimos em 12 partes. Em 12 partes, né, descobrimos a medida e colocamos espaçamentos muito próximos, né, 26,6, aqui em vários pontos. Ou seja, nós temos uma circunferência aqui aproximadamente de 314, né, que quando unirmos as pontas, se isso aqui tem 314, se eu unir ela, transformar numa circunferência, né, de novo, numa peça cônica, eu vou ter o diâmetro de 100, né? Se a matemática estiver correta, né, claro, e o nosso traçado também. Então é por isso que tem que ter bastante cuidado com esses pequenos errozinhos que eu acabei cometendo aqui e fazer uma peça bem feita. Bom, senhores, agora que a peça está traçada, né, vamos pegar a nossa lixadeira, opa, tá aqui ela, né, e vamos cortar exatamente nesse ponto aqui, ó, né, toda a circunferência, claro, e, opa, acabei um detalhe interessante, né, esses últimos pontos que sobrou aqui, eu vou pegar ele e fazer uma ligação até o centro. Opa. Aqui e aqui. Ó, o que acontece? Esse segmento aqui, se eu dobrar ele, vai dar exatamente o diâmetro de 100. Tranquilo? Agora eu vou usar minha lixadeira aqui, né? Na indústria, no caso, né? Usar a lixadeira, ou equipamento que estiver, e o maçarico, bico de corte, enfim. Tá, agora vem a parte simples, né? Vou cortar aqui, até eu cortar rápido, que o corte aqui para nós não é o foco no momento. Pô, apesar de eu estar cortando rápido aqui, tem um detalhe.
Tome o cuidado sempre, né? Aqui devia ter um erro que eu cometi, um pequeno erro, né? Vamos dizer assim, eu acho que toda pessoa que trabalhar com uma lixadeira e na indústria vai cometer esse erro. Deixa eu ver se vai aparecer bem na câmera. O corte, quando você faz um traçado, às vezes o caldeireiro faz um traçado certinho, daí chega lá a segunda pessoa, auxiliar, que vai fazer o corte, acaba realizando o corte fora da linha, né? No chapéu, qualquer errozinho desse aqui, qualquer desviozinho para um lado para o outro, já acaba dando um erro na peça, assim como o traçado de qualquer peça, né? Então imagine, quem está fazendo traçado de caldeiraria já tá fazendo um conjunto de pequenos erros, né? E agora a pessoa que vai fazer o corte acaba cometendo mais um erro ainda de cortar não em cima da linha, um pouco para fora. Então é um erro a mais. Então de nada adianta um bom corte, um bom traçado, se tiver um mau corte, né? Bom, a peça que nos interessa é essa aqui, né? Detalhe, se eu dobrar ela, né? Aqui. Agora que vem a importância desse círculo do meio. Se eu simplesmente dobrar ela desse jeito aqui, né? Eu terei ou como é visto na indústria, um chapéu chinês, né? Mas como a gente está querendo uma redução, né? Entre duas tubulações, então eu vou fazer esse corte aqui. Bom, ok. Bem, agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou até preparar um pouco. Bom, tava preparando uns cortes aqui de durex. Tá, seguinte, agora que eu tenho minha peça aqui, eu simplesmente vou fechar ela, né, aqui. Vou até retirar essas peças que agora não importam, né. Eu vou curvar ela aqui, né. E, claro, eu aqui vou botar um durex, né, mas na indústria é um ponto de solda. Algumas pessoas, alguns caldeireiros, quando estão fazendo traçado, sempre deixam aquela famosa aba, né. Aqui, como é papel, a gente não precisa, mas na indústria às vezes é comum eles deixarem uma aba aqui para na hora que puxarem a peça poderem fazer um rebite ou algo assim para deixar sobreposta as chapas, né? Aqui no nosso caso, como é folha de papel, não tem e é uma peça simples de dobrar, então não vai dar muito trabalho. Bem, curva a peça aqui. Pois bem, opa, aqui eu não fiz uma boa emenda. Vamos dizer assim, de nada adianta um bom traçado se não tiver um bom soldador. E já reparei que, deixa eu ver, eu vou ser um cara extremamente crítico no meu próprio projeto, né? Percebi que aqui teve um bom casamento das peças, né, da parte inicial, né? Opa, a peça está dentro dos seus diâmetros aqui, né? Vamos conferir aqui. 30, legal, né? Aqui na câmera, não sei se vai dar de ver, mas a altura tá batendo 50, né? Se eu deixar a peça alinhada aqui, né? Vamos ver se vai dar certo. Tomando a ponta da régua como zero aqui, vai dar mais ou menos 50 aqui. Mais ou menos, o correto, quanto mais próximo de 50, perfeito, né? Mas dá de ver aqui a ponta da régua, ou para fazer o contrário, fica mais fácil de visualizar, né? Aqui tá dando 30, legal, né? Igual a gente tinha visto. Aqui, deixa eu ver se vai ficar legal na câmera. Vamos deixar no ponto zero. Opa, aqui que tem o ângulo da câmera também. Mas a altura da peça, aqui não sei se vai dar de ver, mas se eu deixar ela reta, ela bate exatamente no 5 ali, no 50. Opa. Né? Então, eu queria deixar em perspectiva, mas em perspectiva acaba fugindo um pouco o número 50. Mas enfim, vocês olhando aqui na câmera, acho que vai dar de ver, né? A altura está batendo 50. Bem, povo, para dizer que não ficou 100% a peça, eu vi que ficou um leve
né? Um de leve desencontro na parte superior, né? Vamos dizer que isso aqui é uma consequência de um pequeno erro, uma margem do compasso, acima de tudo de quem está operando o compasso, né? Mas são aqueles pequenos erros que ao longo do tempo você vai cometendo e acaba dando essas margenzinhas. E é claro, né? Daí quem paga é a lixadeira, né? Os disquinhos de corte, daí tem que fazer os reparos. Mas em geral, ficou uma peça. Isso aqui, não, nem vou dizer que é bem traçado, porque é um traçado simples, né? Mas atende as características que a gente precisa para trabalhar. Tranquilo, senhores? Bom, deixar montado aí. Bem, espero que tenha sido bem claro o projeto aí. Tranquilo? Dúvidas, eu fico à disposição. Tranquilo? Bom traçado e caldeiraria para vocês. Abraço.